Olá, queridos! Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Wilton Barbosa. Quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 9, somente a parte A do verso, que diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, eu sou pastor há alguns anos, tenho muita alegria de dizer isso. O ministério pastoral é uma bênção. Na verdade, é uma honra sermos ministros do Senhor, mas ao mesmo tempo carrega consigo as responsabilidades e perigos. É exatamente isso. Lidar com a autoridade, por exemplo, é um desses perigos que o ministério pastoral nos exige e que nós precisamos ter muito cuidado e muita responsabilidade para lidar com um assunto tão delicado. Então eu quero, a partir dessa declaração do Senhor ao apóstolo Paulo, trazer algumas orientações para o seu coração. Primeiro, a declaração, a minha graça te basta, nos traz algumas lições importantes. O que significa isso? Em primeiro lugar, há um perigo chamado soberba. Há um perigo que circunda o ministério pastoral e ele chama-se soberba. O que está acontecendo aqui é que Paulo está falando de uma experiência pessoal que ele teve com Deus. E nessa experiência com Deus, ele fala que viveu algo sobrenatural. Mesmo diante desse sobrenatural vivido pelo apóstolo Paulo, ele faz uma declaração muito importante. Foi-me colocado um espinho na carne para que eu não viesse a me ensoberbecer. Perceba que o perigo aqui é a soberba que estava circundando o ministério e a vida do apóstolo Paulo. O que é a soberba? Soberba é o orgulho, é a altivez, é a arrogância, é a autoconfiança exagerada. E por isso, queridos, nós precisamos ter um cuidado muito especial, porque quando nós lidamos com a soberba, essa vanglória, esse desejo de ser reconhecido, essa autoconfiança em si mesmo, nós percebemos que aí nós estamos incorrendo num sério perigo. O perigo de olharmos para nós e acharmos que somos alguma coisa, que temos autoridade acima da autoridade suprema que nos é dada para o exercício do ministério pastoral. Então, querido, tenha muito cuidado, vigie o seu coração, vigie as suas atitudes, vigie as suas palavras, para que a arrogância não tenha espaço no nosso coração. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos ensina algo muito precioso que eu quero tratar com você. Não há mérito no homem. É somente a graça. Não há mérito humano naquilo que nós realizamos como pastores. O que eu quero dizer com isso é exatamente o fato de que toda força para realizar o ministério pastoral, tudo aquilo que no ministério nós podemos fazer, não é mérito nosso, é tudo favor de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele olha para si mesmo, ele se considera como o principal dos pecadores. Quando ele olha para essa condição, perceber que tudo que ele está realizando, na verdade não vem dele, mas vem da força suprema da graça, me faz vigiar a minha vida e saber que tudo que faço e tudo que nós realizamos no ministério não é por causa de nós, não é mérito humano. Na verdade, tudo está apoiado na graça divina. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo me ensina que a graça produz o suprimento completo para realizarmos o ministério pastoral. É a graça que nos supre. Por isso que a Bíblia diz, nesse texto, na declaração do Senhor, ele diz, a minha graça te basta, ou seja, a minha graça é o suficiente, a minha graça é quem te supre, a minha graça é quem te fortalece, a minha graça é quem te põe de pé, ela é suficiente. Por isso, a declaração do Senhor, a minha graça te basta. Quero finalizar esse vídeo dizendo algo importante. O problema hoje não é quanto nos sentimos afligidos pelo ministério pastoral ou quanto nos sentimos carentes da graça de Deus. Isso é bom, sermos carentes da graça, saber que é ela que nos supre. O problema hoje é quando nós nos sentimos fortes demais ou quando nós achamos que somos bons o suficiente e nós não percebemos sequer o espinho da nossa carne. Ignorar isso é um perigo. Então para pensar. Se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, nós precisamos encarar a nossa verdadeira realidade. É que talvez a gente não seja tão bom quanto acha que é. O Senhor te abençoe e guarde o teu coração e o seu ministério em nome de Jesus. Um abraço.